Bom dia, gente, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Tabata, vou fazer uma leitura, na verdade uma mensagem, tá? Uma mensagem aí para o seu momento atual. Então eu trouxe aqui dois baralhos, né? Um tarô tradicional, o Delight Sears, para quem conhece, né? Aquele tarô bem bonitinho. E eu trouxe um oráculo, o oráculo de Spellcasting, que vai servir para guiar vocês na escolha, tá bom? Eu vou fazer dois grupos. Então, uma mensagem eu vou tirar aí pelo Peladã, pelo método Peladã, e eu espero que vocês gostem. Então, mentalizem, né, a situação de vocês com calma, com tranquilidade, e vamos receber a mensagem, tá bom? Faça as adaptações se necessário, mas esteja com o coração, com o peito aberto para a mensagem, para receber a mensagem que vier, tá bom? Então, primeiro, eu vou tirar aqui, deixa eu ver aqui, são 8h35. Então, primeiro eu vou tirar aqui no oráculo de Spellcasting, pra gente saber quais são os dois grupos, né, que vão se conectar aqui com a mensagem, tá bom? E deixem aí nos feedbacks, tá? O que vocês acharam da leitura, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Para quem já é inscrito no canal, sabe que é o primeiro, né? Depois de bastante tempo que eu fico sem. Então, vamos ver a carta do grupo número 1. O grupo número 1 vai se conectar com quais cartas? Com qual carta? Grupo número 1 vai se conectar com a carta da família. Grupo número 2. A família não significa o tema, tá, gente? Só pra deixar claro, a família significa só a carta que foi tirada para vocês escolherem. E o grupo 2 vai se conectar com a carta do Answers. Eu acho que são... eu não sei se são perguntas ou respostas, mas enfim, é uma das duas, tá bom? Então, o grupo número 1, carta da família. E o grupo número 2, a carta do Answers, tá bom? Então, tá aqui para vocês escolherem e, sem demora, eu já vou começar pelo grupo número 1. Cartinha 2 vai ficar aqui no cantinho, tá bom? Acho que assim dá pra vocês verem melhor, né? Então, a carta da família. Cinco cartas aqui no tarô. Mentalize a situação, seja qual for. Cinco cartas, hein? Rainha de espadas. 4 de espadas.
carta 3, a Rainha de Copas. Carta 4, Cavaleiro de Copas. Carta 5, 3 de paus. E eu vou tirar uma para cada uma, tá bom? Na verdade, vou tirar duas. 6 de espadas. Eu gosto de fazer assim, gente. Eu gosto de dupla. O Arcano da Lua, carta 2. 7 de Copas, carta 3. Dois de espadas, carta 4. Arcano da Imperatriz, né? Não, desculpa. Arcano da Sacerdotisa, 2. E Rei de Copas. Então, vamos lá. O que eu vejo aqui, tá? O que tem de positivo, né? Vamos começar como uma situação, tá bom? Supondo, né, que seja uma situação e não uma pessoa. Então, se for uma situação, o que eu vejo de positivo aqui é que vocês estão num momento que é um momento de expansão de consciência mesmo, tá bom? Então, vocês aí, né, que estão assistindo, estão num momento da vida de expandir a mente, de ir para frente, de fazer coisas novas, muito provavelmente, para a maioria das pessoas, ou ir para situações novas, ou ter uma mente renovada, tá? E eu acho que a maioria de vocês tá tendo dificuldade de se, mas assim, dificuldade mesmo, né, no caso, muita dificuldade de se movimentar, tá? Então, até aí, tá tudo bem, né? Porque tudo, a gente sempre fala isso, tudo é um conjunto de energias, nada tá solto no universo, né? Às vezes a gente acha que as coisas estão paradas ou estão sem solução, e na verdade não, às vezes é só a nossa mente que tá um pouco perdida naquele momento que tá sendo feito. Vou baixar um pouquinho. Tá bom? Mas é um momento de introspecção. Então é importante quem tá aí assistindo o vídeo entender isso, tá? Que é um momento de introspecção para a maioria de vocês, se for uma situação de você com você mesmo, por exemplo, tá bom? Só a única coisa, né, que a gente precisa deixar de alerta aqui, para quem está nessa situação, principalmente, todas as situações somos nós com nós mesmos e depois com o mundo externo. Mas para quem não envolve uma outra pessoa, tá? Toma só cuidado para não ficar paralisado pelo medo, né? Porque essas duas cartas juntas, elas dão muito isso. Claro que é um momento, né? Pode ser, como eu falei, interioriza que é um momento de pausa para você e que tá tudo bem ser esse momento de pausa, tá? Mas não permita
deixar de fazer as coisas com medo dessa paralisação, tá bom? Se for uma pessoa. Não tem necessidade de muitas análises aqui, pelo que eu vejo, tá bom? Só tem a questão, o ponto mesmo melhor para ser considerado é para que vocês não caiam no negativismo, tá bom? Não estacionem nessa situação do negativismo. Lembra sempre, né, que tudo tem os dois lados e a gente precisa aprender a ficar neutro nessa situação, tá bom? Então é um momento de expansão de consciência, e essa expansão de consciência para muitas pessoas traz ou uma sensação de paralisação, de que a vida não está andando, ou traz muito medo de se movimentar, muito medo de se movimentar, muito medo de se conhecer, de conhecer a si mesmo, né, os seus defeitos, as suas qualidades, mas a maioria de nós tem muito medo de conhecer os seus defeitos e, cai fundo, tá bom? Porque na situação, o momento do agora é justamente isso, é que essa expansão aconteça e que esse mundo seu, esse mundo consciência, né, Rainha de Espadas, Seis de Espadas, esse mundo de consciência se abra para você mesmo que está aí assistindo, tá? Então, se há uma situação, como eu falei, de você com você mesmo, existe aqui uma característica sua, né? Que se você não ficar paralisado no medo, se você aceitar que é um momento de expansão, que as coisas estão acontecendo para que você se conheça mais com calma, você vai perceber, né? Daqui a um tempo, você vai perceber que existe uma característica sua muito boa, muito positiva do seu mundo interior que vem à tona para a maioria das pessoas. E agora é a situação em si, né? Essa individualização, né? Esse ponto que é seu e só seu, independente do assunto, tá? Se é trabalho, profissão, romântico, independente disso. Aqui existe uma carreira, né? Aqui existe uma característica que é só sua, que ficou muito tempo guardada ou perdida no inconsciente mesmo, e isso vem de volta à tona para você amadurecer, tá bom? Então é amadurecimento, né? A mensagem aqui é amadurecimento, tá bom? Você tem uma decisão lá na frente para tomar, não é agora, é um futuro breve, existe uma decisão para você tomar, e para que você decida com sabedoria dentro dessa situação, tá? Existe essa situação que se mistura com alguma outra, e aí você vai saber melhor. Então eu não sei se são duas, por exemplo, duas pessoas, ou eu não sei se são duas, por exemplo, duas profissões, né, dois caminhos de carreira, mas existe aqui duas situações que no futuro breve, ou situações ou duas pessoas que se apresentam para você, e que primeiro, para você tomar a melhor decisão para você, a decisão mais madura, uma decisão que vai fazer bem para você, para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento emocional, tá bom? O seu crescimento mental como um todo, né? Para que você tome a melhor decisão a favor disso, do seu próprio crescimento. Primeiro, existe essa individualização que se revela, tá bom? Então, acho que o conselho que a gente pode deixar, né, aqui das cartas, não tenha medo de conhecer a si mesmo, não tenha medo de conhecer as suas dores, não tenha medo de se perguntar sobre situações, pessoas que machucam a gente, situações que machucam a gente. Pergunte-se, por que me machuca? Né? Porque eu me sinto machucada, tá bom? Que lindo! Eu senti de tirar como finalização, e a carta, desculpa, para quem
não viu, né? O arcano da justiça, tá bom? Um arcano que fala que tudo no universo caminha por uma linha que é o melhor para nós, né? Nada tá parado, né? A gente pode estar num momento de pausa e mesmo nesse momento a gente está fluindo para uma direção para frente. E o arcano da justiça eu não sei, de repente pode ser que você esteja se perguntando, né? Eu tô numa situação, eu preciso encerrar um relacionamento, né? Aqui as grandes chances é para que no futuro você perceba, você amadureça emocionalmente, através de autoconhecimento, e você perceba que é o melhor para você se desvincular dessa pessoa para o seu crescimento. Isso é uma decisão individual. Para outras pessoas, questão de profissão, questão de carreira, questão de amor próprio, por exemplo, né? Existe aqui a situação que vai precisar se movimentar, tá bom? E também vai ter que escolher. E existe um favorecimento espiritual para que você consiga entender qual é o melhor caminho para você, tá bom? Mas assim, quando a gente fala para você, é para o verdadeiro você, né? Para aquele que está livre dos traumas, para aquele que está livre dos egos, dos julgamentos, dos medos. Então faça esse trabalho interno, tá bom? E receba essa aprovação, né? Ou receba essa confirmação, tá? Para muitas pessoas. Para muitas pessoas também pode ter a ver com um novo caminho, né? De vida, tá bom? E existe um favorecimento, uma ajuda espiritual para que você entenda como que vai ser o melhor para você quando chegar o momento, tá? Apenas faça o seu trabalho interno, que é melhorar questões de medo, questões de trauma e pessoas que precisam muito se autoconhecer, né? Ou perder o medo de se conhecer, de conhecer as suas dores, de conhecer os seus sentimentos, ou perder o medo de ver os seus pontos negativos, por exemplo, né? De entender e de aceitar que tem isso de ruim para trabalhar. E a partir disso, né? Primeiro do conhecimento, do entendimento, depois da aceitação e aí sim, enfim, a transformação que a gente tanto espera. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da mensagem. Se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, comenta também a leitura ou compartilha com outra pessoa, tá bom? Eu vou pro grupo número 2 agora, né? O grupo que ficou com a carta do Answers. Vamos lá. Deixa eu ver. Ai, eu tenho meu áudio agora, gente. Bem-vindos, grupo número 2. Gente, para quem já é inscrito e está retornando, muito obrigada por terem ficado. Para quem for novo inscrito, sejam bem-vindos, né? Ou esteja conhecendo o canal. Espero que vocês gostem, tá bom? Hoje é uma mensagem. Vou tirar no método Peladão, mas eu puxo mais algumas cartas. Mentaliza a sua situação. Nove de copas. Não, tá bom. Firma o pensamento. Rei de espadas.
10 de paus. Ai, gente, eu nem mostrei. 9 de copas. Tem gente que gosta de ver, né? Eu, por exemplo. Rei de espadas, 10 de paus. 4 de copas. Firme pensamento. Carta, o arcano do mundo, o arcano da roda da fortuna. Desculpa, vou falar o arcano errado. Seis de paus. Eu amo muito essa carta. As de paus. Três de copas. Cavaleiro de paus. Rainha de ouros. 8 de copas. E esses três aqui que eu vou aceitar. E os últimos três. Hierofante. 4 de paus. E 6. É, o arcano 6, né? O arcano dos amantes. Eu vou deixar ele aqui no cantinho. Gente, faça as adaptações, tá? Que forem importantes e necessárias para vocês. Tá bom? Acho que melhorou assim, né? Façam as adaptações que forem importantes e necessárias para vocês, tá? Para quem se conectou com a questão do Answers, eu acho que aqui existe muita questão. Que coisa, hein? Eu acho que existe muita questão. Existem para a maioria, não para todos. Por isso a gente diz sempre para vocês fazerem adaptação. Mas para a maioria, existem questões de pessoas que estão divididas entre duas pessoas por puro ego, tá bom? Ou duas, ou três, ou para um número menor aí de pessoas que tá assistindo o vídeo agora, pode ser que no seu caso você nem consiga, né, decidir se relacionar com uma pessoa só, por exemplo, né? Pode ser que esteja alguém aí me assistindo que acha que o melhor da vida é sempre ter uma pessoa diferente e nunca formar família com ninguém, por exemplo. Ou para outras pessoas pode ter um relacionamento sério, né, assumido com uma pessoa e no fundo deseja ter ou deseja estar ou deseja ter um relacionamento com uma outra pessoa, tá bom? Então, primeira coisa, a vida caminha como a gente caminha junto, né? Verdades que a gente às vezes passa uma boa parte da vida para entender. A vida é o que nós transmitimos de energia e a maioria de nós está transmitindo energia de forma inconsciente sem nem saber
qual é a energia que a gente está transmitindo, tá bom? Existem pessoas aqui, como eu falei, né, estão num relacionamento, o relacionamento não tá bom, e aí você vai precisar fazer a sua análise individual, né? Não tá bom porque eu comecei a namorar, por exemplo, porque eu comecei a namorar uma pessoa sem gostar, né? Porque eu comecei a namorar, para algumas pessoas, né? Eu comecei a namorar por status. E status pode ser muitas coisas, né? Existem pessoas que namoram por status porque não querem ficar solteiras na boca das pessoas e a opinião dos outros pouco importa, né? É o que diz a maturidade emocional. Para outras pessoas, literalmente, namoraram para se sentir importantes ou vitoriosas de alguma forma, tá? O ponto negativo é que agora, para resolver essa situação, você precisa romper com o passado. E aí eu não sei que passado que é esse. Eu não sei se é esse seu passado de ego, né? De uma figura que a gente constrói, que, eu tenho que namorar só se fulano tiver tanto na conta bancária, né? Fulano ou fulana, tanto faz. Ou outras pessoas, né? Enfim, eu vejo muito essa situação aqui, tá? Pessoas que estão dentro de um relacionamento, que ou estão por um compromisso, mas eu acho que nem é questão de compromisso, eu acho que a maioria está por uma questão de status. Então, ou pessoas que estão num relacionamento que não é o que a vida quer pra você, a vida plena quer pra você, ou você tá porque você não consegue ficar sozinha, existe aí alguma coisa, alguma questão para muitas pessoas até, pode ter questão com os pais envolvidos, de questões de abandono, rejeição, por exemplo, que precisam ser trabalhadas para que você desmanche esse ponto negativo, tá? O rei de espadas, ele é um rei maravilhoso, mas ele só é um rei maravilhoso quando ele finalmente rompe com o passado, né? Com as limitações do passado. E as limitações do passado são sim as nossas experiências, são sim o ponto de vista que a gente tem sobre determinada pessoa, ou na maioria das vezes, sobre determinada situação, sobre determinada condição de vida para muitas pessoas aqui, tá bom? Então esse é o ponto aí que precisa ser melhor trabalhado. No agora, eu acho que você... que coisa louca, né? Você caminha para... Existe um rompimento, existe uma decisão, né? Gente, tarô não é sentença, tá? Tarô são leituras de energias que estão no seu caminho para você melhorar a sua vida individual. Se você vai fazer ou não, é livre-arbítrio, tá? E o seu destino depende desse fazer ou não fazer, tá bom? Mas no cosmos, né, vamos por assim, no cosmos existe uma energia, existe uma intenção, muitas pessoas, de continuarem num relacionamento e quererem cativar uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, né, uma terceira pessoa no relacionamento, uma segunda pessoa para você, uma completa ilusão, tá? No futuro próximo você vai perceber que é uma completa ilusão, que isso ou de não se relacionar com ninguém, ou de se relacionar para não ficar solteira na boca do povo, ou de se relacionar porque a pessoa tem uma condição de vida boa e somente por isso, né? Existe um futuro breve aqui para você entender que não é bem assim, que não é assim que o cosmos funciona. Existem coisas mais profundas e coisas mais valiosas que sustentam, né, e que põem fogo na nossa vida, né, que deixam a nossa vida com vontade de viver. E que não é nada disso que está acontecendo no momento atual aí com vocês, tá bom? A questão boa, né, para quem, claro, né, aceita direcionamento espiritual, mas existem muitas pessoas aqui que vão amadurecer que vão amadurecer, ou vão cuidar mais do seu próprio físico,
ou existem outras pessoas que vão ter uma melhora, né? Por exemplo, vão entender que é que você, e somente você com você mesmo. Por exemplo, pessoas que namoram por dinheiro, né? Eu acho que existe um caminhar aqui para você entender que a vida é assim mesmo. Uma hora, mesmo pessoas sucedidas pode ter um fluxo menor, outros pode ter um fluxo maior, mas existe muitas pessoas aqui que vão se... que a vida vai girar. E eu acho que você vai entender que você, se for por status, você vai entender que você é com você mesmo. Você vai olhar para o seu passado e você vai, por exemplo, eu tô namorando por dinheiro. Então, eu vou entender. Você, né? E você vai entender. Num futuro breve, você vai entender. É isso que o cosmos quer, que você entenda, que você tem experiência, que você já tem certa maturidade para fazer dinheiro, por exemplo, né? Para fazer sucesso na sua relação, na sua vida, para fazer dinheiro, tá bom? E sem precisar namorar uma pessoa para isso, por exemplo, tá bom? E se você de fato entender isso dentro do seu livre-arbítrio, se você entender, existem muitas pessoas aqui que vão sentir a alegria de libertação, né? Que vão se compromissar consigo mesmo. Sabe aquela coisa, olha, eu me banco, eu não preciso namorar uma pessoa, eu não preciso estar casado com uma pessoa para ter o sustento da minha vida, né? Da vida que eu quero, da vida plena, da vida que eu mereço. Eu consigo sozinho. E existem pessoas que vão caminhando para isso, tá bom? Que estão caminhando no futuro próximo. Então venha esse entendimento de ilusão, o que eu tô fazendo não vai dar certo. E logo depois vem uma virada, vem um jogo, né? Vem uma coisa que vira e que você fala para você mesmo. Eu não preciso me sujeitar a essa situação para ter o sustento da minha vida, da vida que eu quero para mim. Para muitas pessoas é isso, tá bom? E como finalização, né, as 3 cartas como finalização, busquem o espiritual. Gente, quando a gente fala busca espiritual, se você tiver religião, ok, mas nem a religião em si, né? Porque a fonte da vida é muito maior do que a religião, né? A religião foi inventada pelo homem com o passar dos anos, né? Mas a fonte é eterna e é uma só. Então busque essa fonte, tá bom? Existem coisas boas para você colher de volta, mas primeiro você tem que aprender a tomar decisões. E para a maioria de vocês, são decisões de com quem eu me relaciono, tá bom? Então faça meditações, acalme a mente, né? No YouTube tem várias, eu gosto muito sem fazer propaganda já fazendo, eu gosto muito de um canal que se chama Fernanda Yoga. Ela tem yoga para iniciantes, para vários níveis, né? E tem muitas meditações que eu faço, que eu tenho feito para mim, tem me ajudado individualmente, né? Como indivíduo nesse universo. Então é um canal que eu sigo e que eu faço para mim, por isso que eu tô recomendando para vocês, tá? É uma sugestão. Quem quiser conhecer, lá vai e conhece. Quem não quiser, fica a seu critério buscar de uma outra forma, tá bom? Mas a fonte, lembra sempre aqui, ó, a fonte da vida, né? O mundo celestial tá lá em cima, sempre pronto para nos ajudar. Mas para a gente ser ajudado, a gente precisa primeiro acalmar a mente e começar a se perguntar: essa situação, eu estou nessa situação, por quê? E aí depois você faz a pergunta de novo, porque às vezes a gente dá uma resposta, como eu já falei, né? A gente dá uma resposta no ego, lá naquela conjunção ali das 2 primeiras cartas. A gente dá uma resposta no ego, não, eu tô porque eu gosto da pessoa. E não, existem pessoas aqui que podem estar porque acham que vão ter uma família de sucesso. Não sei, existe aqui essa energia para muitas pessoas. E aí vai adaptando para você, tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu faço o método Peladã. Eu gosto de puxar mais cartas que o tradicional. No meu hoje,
eu me sinto bem, eu me sinto plena, feliz, jogando assim, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês gostem, espero o like de vocês, o comentário de vocês, claro, a inscrição, né? Pra que esse canal aqui chegue aí. Olha, gente, as flores nem tinham aparecido. Chegue aí pra um montão de gente nesse Brasil e fora do Brasil também no momento certo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E uma frase que eu escolhi pra mim e vou compartilhar aqui no canal é que a verdade dê lugar à não verdade, para que você viva uma vida plena e evite machucar outros corações, tá bom? É isso. Ah, e último recado, eu sou terapeuta reikiana também, quem quiser uma sessão de reiki à distância, me chama no WhatsApp, tá bom? Vou deixar o número aí. Um beijo e até a próxima.